Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Não sei se vocês sabem, mas nós acabamos de passar pelo mês mais importante do mundo da moda, que é setembro. Ele é considerado, assim, o ano novo fashion, porque é um mês de virada de estação. É quando as principais grifes internacionais apresentam suas coleções de primavera-verão para o ano seguinte, ou seja, 2024. E onde é que as grifes apresentam suas coleções de moda? Em desfiles que compõem as famosas Fashion Weeks, as semanas de moda, que são os eventos mais importantes do mundo fashion. Inclusive, quem me acompanha lá nas redes sociais do Crônicas da Moda, no Instagram e no TikTok, já deve ter visto muitas análises minhas sobre os desfiles que rolaram aí, né? Teve do Yves Saint Laurent, teve da Dior, teve da Gucci com a estreia do Sabato de Sarno. Se você não me segue lá ainda, vai seguir que tem muito conteúdo legal por lá também. E bom, existem várias semanas de moda em vários países. Inclusive aqui no Brasil nós temos a nossa queridíssima São Paulo Fashion Week. Só que existem as Big Four, as 4 maiores semanas de moda do mundo, que são Nova York, Londres, Milão e Paris. E elas acontecem nessa ordem mesmo que eu falei, uma atrás da outra, bem seguidinho. E eu vou te contar uma coisa, apesar de desfile de moda ser uma coisa que já rolava desde o século XIX, as semanas de moda são bem mais recentes. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história de cada uma delas e como elas nasceram. Mas antes de começar, eu tenho um recado especial para você que quer aprofundar seus conhecimentos em moda, seja porque você é estudante de moda, deseja estudar um dia, ou até porque você já está trabalhando nessa área. Entre para a comunidade do Crônicas da Moda que eu vou te ajudar. A comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde os assinantes ficam reunidos num grupo fechado no Telegram, onde todo dia eu coloco conteúdos exclusivos de moda. São trechos dos meus livros de moda, são matérias e reportagens de revistas de moda atuais e antigas, e tudo isso vem com minhas análises, seja em áudio ou por escrito, para vocês entenderem por completo. Agora, inclusive, nesse último mês que rolou Semana de Moda, eu fiz análises de vários desfiles lá que eu não consigo colocar tudo no Instagram e no TikTok. Então, todo o objetivo da comunidade é munir você de informação, enriquecer o seu repertório de moda para que você seja um profissional ainda mais completo. Ah, e ainda tem um detalhe, a gente faz uma live por semana para a gente ter um encontro ao vivo ali, cara a cara, para conversar, se conhecer melhor. E nessa live eu sempre trago assuntos mais quentes do mundo da moda, ou até a gente fala de assuntos mais históricos, digamos assim. A gente já teve live falando sobre histórias de grandes grifes, falando sobre a influência dos movimentos artísticos na moda, e são todas muito legais. E a chance também que vocês têm de tirar dúvidas comigo, de conversar, de trocar ideia, e é muito legal. Vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição do vídeo. Assim que acabar de ver aqui, já clica e se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aproveitando que você está aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo e se inscrever rapidinho, e assim você sempre fica por dentro das novidades. E aproveita e já vai comentando aqui se você assistiu alguma dessas semanas de moda, acompanhou desfiles, qual foi o seu preferido, que eu quero saber. Bom, primeiro vamos começar explicando quem inventou essa história de desfile de moda. Essa ideia de apresentar roupas com manequins vivas, mulheres reais, né, andando pra lá e pra cá desfilando, veio com o pai da alta costura, Charles Worth, né? Ele era um inglês que se mudou para Paris e abriu a sua casa de moda, a Maison Worth, em 1858. Eu já falei bastante da história dele aqui no meu vídeo sobre alta costura, que vale super a pena você ver depois desse aqui, porque lá você vai entender por que a semana de alta costura é tão especial, é tão cheia de particularidades e regras. Mas basicamente foi Charles Worth que criou todo o sistema de moda que a gente conhece hoje. As coleções sazonais, primavera, verão, outono e inverno, o desfile de moda, essa ideia do estilista, de você ter um criador de moda que lança tendências. Tudo isso foi ele que fez. E com isso, Charles Worth acabou abrindo uma porta para que esse mercado de estilistas e de moda crescesse ainda mais na França, né? E ele vai viver o seu boom, assim, ali no final do século XIX para o início do século XX, onde você vai ter muitos estilistas surgindo. Paul Poiret, Lucien Lelong, depois vem Coco Chanel, vem Elsa Schiaparelli, aí no pós-guerra vem Dior, vem Saint Laurent, Givenchy. Basicamente, Charles Worth andou para que esse povo todo pudesse correr. E
E desde então, todo mundo fazia seus desfiles bonitinhos, eram coisas bem menores do que o que a gente vê hoje, esses grandes shows, né? Era uma coisa mais intimista, ali no salão da própria Maison, para algumas clientes assim mais importantes, né? Compradores que vinham de fora, e era isso. Só que não havia uma organização desses desfiles em um calendário, em um período específico. Não havia essa ideia de semana de moda, de nessa semana aqui vão acontecer todos os desfiles em Paris. Não tinha isso, cada um fazia quando queria. Claro que eles obedeciam ali a regra da sazonalidade, né? Se você vai apresentar coleção de primavera, verão, você tem um período certo ali para apresentar, outono e inverno também. Mas assim, o desfile da Chanel podia ser no mês, e o do Balenciaga no final do mês seguinte, sabe? No início do século XX, Paris era praticamente o único lugar que você tinha esse mercado de estilistas, de grifes de moda que faziam roupas, vestuário, prêt-à-porter assim sob medida. Porque Nova York não tinha esse mercado ainda, era muito incipiente. Eles compravam tudo importado da França ou copiavam com quem tinha lá mesmo, né? Milão, apesar, né, da Itália ser o berço da moda, né, como eu já contei aqui pra vocês que a moda nasceu na Itália, as marcas lá eram muito focadas em acessórios de couro, né? Então era sapato, era bolsa, era cinto, era mala, com marcas como Prada, Gucci, Fendi, que já tinham coisa de peles, mas o forte da Itália realmente não era vestuário. Então, se não tinha roupa, não tinha desfile. Por isso que desfile de moda era uma coisa basicamente restrita a Paris. Só que lá na capital francesa, os estilistas tinham um verdadeiro pavor de serem copiados. Sério, era um medo assim generalizado. Tanto é que muitos não permitiam que os fotógrafos entrassem nos desfiles, né? Nem que a imprensa especializada entrasse, né? Depois eles iam dar entrevista, porque eles morriam de medo que o fotógrafo saísse de lá, vendesse a foto para um outro estilista, uma marca menor, e eles fossem copiados. Por isso que eu falei que os desfiles eram bem intimistas, e é super difícil encontrar fotos de desfiles de moda dessa época lá das primeiras décadas do século passado, dos anos 20, dos anos 30. Essa situação só vai mudar no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, mas apesar de Paris ser a capital da moda, ser o único lugar que naquela época você tinha desfiles de moda praticamente, né? Acreditem, a primeira semana de moda que nasceu, a mais velha, foi a New York Fashion Week. E basicamente ela só nasceu graças à Segunda Guerra Mundial. O que rolava era o seguinte, a moda nos Estados Unidos era praticamente toda importada do que vinha da França ou copiada do que tinha lá, né? Muito parecido com o que a gente fazia aqui no Brasil. Só que quando vem a Segunda Guerra Mundial, as importações são suspensas, né? Porque você tem muitos bombardeios a navios, então fica impossível você ir lá, trazer os vestidos, as roupas, a navio, pra cá, pra vender. Isso era um caos completo, tinha muitos bombardeios. Fora que muitos grandes estilistas lá de Paris fecharam suas maisons na época da guerra, a exemplo de Chanel, de Schiaparelli, e também a galera que continuou reduziu muito as suas produções, porque você tinha o racionamento de tecidos, de outras matérias-primas e também a falta do mercado consumidor que não estava tão aquecido no meio de uma crise dessa. Então, uma mulher visionária chamada Eleanor Lambert decidiu usar essa crise como uma oportunidade para promover a moda americana e os estilistas locais. Ela era relações públicas, então tinha assim aquele networking fantástico, né? A lista de contatinhos não parava. E em 1939, ela criou o New York Dress Institute, que era um órgão, uma instituição voltada para promover os designers, os estilistas americanos. E em 1943, ela me apareceu com a Fashion Press Week, que era uma semana de moda, né, onde naquela semana os estilistas americanos iam estar exibindo suas coleções no Hotel Plaza, em Nova York, apenas para imprensa de moda especializada, não tinha nem compradores, porque o objetivo realmente era divulgar o trabalho deles e fazer com que a imprensa especializada falasse bem, né, a Vogue, a Harper's Bazaar, né, que eram revistas que já existiam naquela época e muito consagradas. E isso foi o embrião do que viria a se tornar mais tarde a New York Fashion Week. Em 1945, a Semana de Moda de Nova York passou a ser organizada por Ruth Finley, né, que desenvolveu um calendário, né, para a Semana de Moda para organizar os desfiles de modo que não houvesse choque de horário e 2 desfiles acontecendo ao mesmo tempo, né, nada do tipo. E acreditem, ela ficou organizando esse calendário da New York Fashion Week de 1945 até 2015, 70 anos no cargo, galera.
Hoje, a New York Fashion Week é caracterizada por ser uma semana de moda altamente comercial, então as principais marcas como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors focam em fazer uma moda assim realmente super vendável, que agrade o maior número de pessoas, né? E isso não é ruim não, é uma característica de lá, né? Ser uma moda realmente com esse viés comercial muito forte. A segunda semana de moda a nascer foi a Milão Fashion Week em 1958, quando também foi criada a Câmara Nacional da Moda Italiana, que era aquele órgão que regulamentava o mercado de moda, funcionava meio como um sindicato, uma instituição, e eles organizavam a semana de moda em Milão. Mas o que é que acontece? Apesar da moda ter nascido na Itália, como eu já expliquei aqui para vocês em outros vídeos, né? A coisa lá demorou para se organizar, para se formar. Não foi como na França, sabe? Que eles rapidinho organizaram e criaram esse mercado de estilistas e tudo mais. O problema é que a Itália tem uma formação geopolítica bastante peculiar. Só para vocês terem ideia, a Itália só foi se formar como país no final do século XIX, porque até então cidades como Milão, Veneza, Roma, Florença, eram cidades-estado independentes, com governos independentes, leis próprias, E a Itália só vai se unificar e virar o país Itália, que a gente conhece hoje, em 1871. Então isso atrasou muito o desenvolvimento de vários setores no país. E é no início do século XX que vão começar a surgir as primeiras marcas de luxo italianas, Todas elas, ou a maioria, focadas em acessórios em couro, em malas, bolsas, sapatos. Veio a Prada em 1913, veio a Gucci em 1921, a Fendi em 1925, A Fendi já trabalhava com peles, também outros tipos de peles de animais. E só para vocês terem ideia, marcas francesas desse mesmo porte, focadas em artigos de couro, como a Louis Vuitton e Hermès, que nasceram assim, foram fundadas no século XIX. Hermès é da década de 1830 e Louis Vuitton da década de 1850. Então percebam que existe décadas aí de diferença. Os primeiros desfiles de moda, de vestuário na Itália começaram a acontecer na década de 50, E em Florença, porque Florença é o lugar propriamente dito onde a moda nasceu lá no século XV. É um lugar que tinha muita tradição de trabalho artesanal, de tecidos, de bordado, tudo isso. Então teve um nobre lá de Florença que era o Giovanni Battista Giorgini, que ele decidiu promover um desfile de moda dentro da sua própria casa, ou melhor, casa não, dentro do seu próprio palácio em 1951. E nessa época, esse foi o primeiro desfile de moda de prêt-à-porter italiano, e nessa época, nos anos 50 e 60, é quando começam a surgir marcas de vestuário italianas com grandes estilistas, como foi o caso de Emilio Pucci e de Valentino, por exemplo. E o que acontecia é que a maioria dessas grifes não estava em Milão. Valentino era de Roma, e logo depois, não demorou muito para Valentino começar a desfilar em Paris. Pucci era de Florença e Milão não tinha nada. Milão era a capital industrial, era a capital financeira, mas não tinha nenhuma marca de moda lá. Essa história só vai mudar nos anos 80, quando a gente vai ter um período de renascimento da moda italiana, que é quando vão surgir novos designers lá em Milão, Eram pessoas que tinham começado as carreiras dentro da indústria têxtil, ou em grandes magazines, em grandes lojas de moda, e depois acabaram abrindo seus ateliês lá em Milão. Foi o caso de Gianni Versace, por exemplo, e de Giorgio Armani, E aí sim que a Semana de Moda de Milão vai começar a ter mais força, mais corpo, e as marcas mais tradicionais, Gucci, Prada, que só fabricavam acessórios até então, começam a ficar de olho nesse grande evento que era uma grande vitrine para a marca, com muita visibilidade, promovia muito, mas para estar na Semana de Moda, tem que fazer roupa, tem que apresentar vestuário. Então foi a partir daí que essas marcas mais tradicionais de acessórios passaram a investir, introduziram o setor de prêt-à-porter. Hoje a Milão Fashion Week é vista assim como a mais tradicional de todas, porque as marcas que desfilam lá têm uma tradição muito forte, que é muito reconhecida, que é muito valorizada no mundo todo. Seja a alfaiataria impecável de Armani, seja os exageros, a coisa mais over do Gianni Versace, Ou seja, o couro safiano da Prada, que é uma técnica patenteada por eles, o mocassim da Gucci, com toda aquela excelência no calçado. Então, a Semana de Moda de Milão é essa, assim, super tradicionalíssima em termos de qualidade, do estilo italiano. E aí, a terceira semana de moda a aparecer no calendário foi a maior e a mais importante de todas, a Paris Fashion Week, que começou nos anos 70
e de uma forma bem inusitada. Desde 1945, o mercado de moda em Paris começou a ficar mais regularizado. Você já tinha a Câmara Sindical da Alta Costura, em 1945 ela passou por algumas modificações, reestruturação, o termo alta costura foi, patenteado, protegido por uma lei francesa, inclusive, que eu também já expliquei tudo isso em outros vídeos para vocês, E a coisa ficou mais organizada, os desfiles já eram um pouco maiores, já se permitia a entrada da imprensa, de fotógrafos. Inclusive, o Christian Dior foi um dos primeiros estilistas a permitir que fotógrafos e imprensa especializada entrassem no seu primeiro desfile em 1947, quando ele apresentou o seu famosíssimo New Look. Mas continuava sem essa organização assim de ter uma semana que reunisse todos os desfiles ali, até que veio ela de novo, Eleanor Lambert. Ela veio com a ideia de promover um evento de moda beneficente no Palácio de Versalhes para angariar fundos para o restauro do palácio. O evento teria estilistas franceses e americanos apresentando suas criações e meio que assim ia ser uma disputa, para ver quem ganhava. Óbvio que todo o objetivo dela com isso era promover ainda mais a moda americana, que estava já num bom momento, e mostrar que de fato eles tinham conseguido se estabelecer na moda, eles tinham vencido, Era meio assim, o estilo parisiense, chique, elegante, inabalável, versus a modernidade da moda americana. Tanto é que o evento ficou conhecido como a Batalha de Versalhes. Do lado francês estava Yves Saint Laurent, Hubert Givenchy, Christian Dior, na época dirigida pelo Marc Bohan, na parte criativa, estava Pierre Cardin também. E do lado americano tinha o Halston, que estava bombando muito nos anos 70, o Oscar de la Renta, tinha o Bill Blass, Anne Klein. No fim, quem ganhou a Batalha de Versalhes foram os americanos, mas o fato é que esse evento deu pontapé inicial para a Paris Fashion Week acontecer, que hoje é o filé mignon das semanas de moda. Ela é a mais importante e ela é a maior, porque primeiro ela reúne as marcas mais valiosas do mundo da moda, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, sem contar que os dois maiores conglomerados de luxo do mundo são franceses, que é o LVMH e o Kering. E também tem outra coisa que faz com que Paris seja maior em extensão, porque lá não só tem as marcas francesas, como tem também marcas de outros lugares, de estilistas de outras origens, Então você tem marcas de estilistas ingleses, mas porque fazem parte desses grupos franceses, tem marcas de estilistas japoneses, porque desde os anos 80 muitos estilistas japoneses foram desfilar em Paris, Tem marcas italianas, então assim, só pra vocês terem ideia, todas as semanas de moda duram uma semana certinho, 5 a 7 dias, Paris dura 8 ou 9. E aí nós chegamos à caçulinha das 4 maiores semanas de moda, que é a London Fashion Week. Londres, apesar de ser uma cidade grande, muito cosmopolita, não tem lá uma grande tradição de moda, Muito pelo contrário. Mas a Inglaterra, o Reino Unido de uma forma geral, tem várias tradições, a gente sabe muitas delas ligadas ao vestuário. Tem a alfaiataria impecável da Savile Row, que é uma rua que fica num bairro super nobre de Londres, que é Mayfair, Que é conhecida por ter os melhores alfaiates do mundo, a melhor alfaiataria. São lá que são feitos os ternos do rei Charles III, Então é toda uma coisa você ir comprar um terno numa loja, num alfaiate da Savile Row. Você tem o tartan escocês, o tweed, Tudo isso é muito conhecido hoje, mas são peças ligadas à tradição e não à moda. A própria Burberry, que é a marca de moda mais antiga inglesa, lá do século XIX, não nasceu como uma marca de moda. Ela era uma marca de produtos funcionais, que vendia botas, casacos para aquele clima inglês chuvoso e frio. A moda só chegou muito tempo depois. Agora, o jogo vai virar para os ingleses nos anos 60 com o Swing in London. Swing in London foi o nome dado à grande efervescência cultural que a cidade viveu na década de 70. Quem deu esse nome, inclusive, foi Diana Vreeland, que era... Não, ela não era diretora da Vogue ainda naquela época. Acho que ela trabalhava na Harper's Bazaar ou estava nessa transição. Bom, em 1960, Londres era a capital da cultura pop, da música, com rock and roll, com os Beatles. E essa década, eu também já falei disso para vocês em outros vídeos aqui, foi uma década de grandes rupturas. Foi quando a juventude dos anos 60 queria romper completamente com tudo que as gerações anteriores tinham feito. Eram duas gerações que tinham passado por guerras, Eles não queriam nada daquilo, eles queriam fazer uma coisa nova, moderna, diferente. E se tinha alguém com muitas tradições para romper, sem dúvida, eram os jovens ingleses. E
todo esse terreno de desejo de mudança, de efervescência cultural é extremamente fértil para moda. A moda é isso. E aí nessa época, Londres começou a ser permeada por boutiques, que eram lojas que vendiam roupas prontas, muito voltadas para adolescentes, para meninas jovens, que não queriam mais ir numa modista ou ir lá numa casa de alta costura, esperar não sei quanto tempo para a roupa ficar pronta, né? Queriam uma coisa mais rápida, mais moderna, mais jovem. E dentre essas boutiques estava a Bazar, que era de Mary Quant, ninguém mais, ninguém menos do que a inventora da mini saia. Ela chocou o mundo ao encurtar as saias 30 centímetros acima do joelho e batizou elas com o nome que a gente conhece hoje. E assim, Mary Quant era uma grande it girl, né, dos anos 60 em Londres. Então, assim, super fashionista, ela popularizou o uso de várias outras tendências, como as meias coloridas, as meias de lurex, a malha canelada. E outra coisa que contribuiu muito para Londres entrar nessa rota da moda foi o sucesso das modelos inglesas, né, especialmente a Twiggy e a Jane Shirpton. Elas estavam para os anos 60, assim como Kate Moss e Naomi Campbell estavam para os 90. E desde então a moda em Londres só fez crescer. Nos anos 70 veio o punk rock, né? Com a música, aquele heavy metal, rock mais pesado que tinha um estilo muito próprio, né? E à medida que o punk foi saindo da obscuridade para chegar mais às ruas, o estilo dele foi ganhando cada vez mais adeptos, né? Com aqueles cabelos espetados, as roupas rasgadas, com muita taxa, muita corrente, muita customização. E Vivienne Westwood, a mãe da moda punk, foi responsável por popularizar esse estilo nas ruas da capital inglesa e por levar ele da rua até o primeiro evento de moda que aconteceu em Londres em 1974. Naquele ano aconteceu a London Collections, que foi o primeiro evento de moda na capital inglesa promovido por Percy Savage. Percy Savage era uma figura bem proeminente no cenário de moda do século XX, né? Ele era australiano, tinha se mudado para Paris bem jovem lá na década de 1920 e ele atuou como relações públicas de várias marcas famosas, Lanvin, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, então ele também tinha os contatos, né? Nos anos 70 ele vai para Londres para trabalhar para a marca Yves Saint Laurent de lá e ele percebe esse cenário super favorável para moda e diz, opa, aqui tem uma oportunidade, e ele promove esse evento que a Vivienne Westwood já participou desfilando coleção. Aí em 1983 foi criado o British Fashion Council, né, que é o Conselho de Moda Britânico, e no ano seguinte, em 84, eles organizaram a primeira London Fashion Week. A década de 1990 foi um período bom e ruim para a moda inglesa ao mesmo tempo. Se por um lado você tinha crise econômica, né, muito forte, o que dificultava os investimentos nessa área, né, a gente estava saindo do governo Thatcher, que foi um governo bem austero. Por outro lado, você tinha muita coisa nova acontecendo no cenário de moda. Você tinha as modelos, Kate Moss, Naomi Campbell estavam ganhando o mundo, né? Você tinha grandes estilistas ingleses nascendo ali, como John Galliano, Alexander McQueen, Stella McCartney, muita gente bombando. E hoje a London Fashion Week é considerada a semana de moda mais experimental, mais criativa, mais diferentona que tem, apesar de que nas últimas edições ela tem estado bem esvaziada, porque basicamente a única marca de peso que sobrou lá foi a Burberry, porque outros designers ingleses com marcas muito prestigiadas, como Alexander McQueen, Stella McCartney, a própria Vivienne Westwood, Victoria Beckham, estão desfilando em Paris. Seja porque suas marcas pertencem a grupos franceses, como é o caso do Alexander McQueen e da Stella McCartney, né? Seja porque as marcas eles acabaram fazendo carreira lá, como foi o caso do John Galliano, que, né, é inglês, mas atua até hoje em marcas francesas, né? Então acaba que Londres fica muito vazia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as histórias das 4 maiores semanas de moda que temos. É muito bacana porque você entende melhor, né, o papel de cada uma na moda, e vale a pena a partir de agora vocês ficarem de olho quando tem desfile, porque dá pra ver todos pelo YouTube, transmitidos ao vivo, fica salvo depois, e acompanhar minhas análises lá no Instagram e no TikTok. Agora me conta aqui embaixo, se você pudesse ir para uma semana de moda dessa, para qual você iria, que eu quero saber. Eu escolheria Paris, com certeza. Um beijo e até a próxima!